A paz de Cristo, a paz do Senhor, a graça seja convosco. A mais um dia na presença do Eterno. Quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ao pastor Paulo César Nogueira, pela infinita graça e amor do Eterno Deus, pastor da Igreja Evangélica Prostrata aos Pés. E vim aqui mais uma vez trazer uma reflexão ao teu coração. E assim como dito anteriormente, cada reflexão eu queria apresentar uma obra extra-bíblica, até indicando, aquele que me assiste, aquele que me acompanha nas redes sociais. Estou aqui no meu quartinho de oração, na minha pequena biblioteca, aqui que eu busco o conhecimento de Deus, a teologia, o estudo, o tratado acerca de Deus, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, e cada chamada, as pessoas são chamadas, elas não é só o chamado, elas precisam se capacitar para poder exercer também o ministério. Eu entendo desta forma, assim aprendi com homens que levam a palavra de Deus muito a sério. Eu quero hoje aqui fazer uma recomendação de um livro de um pastor que eu admiro muito, um pastor brasileiro, o pastor Paulo Romeiro. Ele é pastor da Igreja Cristã da Trindade, também é professor da Faculdade Mackenzie, na qual ele leciona também a ciência da religião. Esse livro chama-se Decepcionado com a Graça. A editora é Mundo Cristão. Esse livro, quando eu comprei, até pelo título que é bastante forte, Decepcionados com a Graça, eu tive o prazer de ler, fazer a leitura desta obra. Eu indico com toda certeza, é um trabalho espetacular. E para aqueles que estão vivendo nos dias atuais, os cristãos neopentecostais aí, que virou uma grande salada mista, alguns que é neopentecostais dizem que são pentecostais, mas vamos lá. É fundamental esta leitura. Eu recomendo a você, pastor, você bispo, apóstolo, você membro de uma igreja. Eu recomendo essa leitura, é bastante enriquecedora, para o nosso conhecimento. E ele traz um assunto que eu quero abordar nesse dia, nessa reflexão. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse o dia, eu era. Em algumas traduções, eu já sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, diz Deus. E operando eu, quem impedirá? E com base neste texto sagrado e este livro, eu quero trazer uma reflexão ao teu coração, porque é comum, é cotidiano. Hoje nós vemos igrejas atraindo pessoas, atraindo massas, com uma promessa falsa, uma promessa fajuta de algo que não acontecerá. E quando a pessoa que está ali percebe, e infelizmente às vezes demora meses, até mesmo anos, percebe e vê o fato de não acontecer o que lhe fora prometido, porque nós pastores, se não tomarmos cuidado, nós colocamos na comanda de Deus alguns gastos que ele não fez. Então muitas pessoas têm feito ministério, igrejas lotar, crescer, ficar cheio, com promessas na qual não vai acontecer. E o pior de tudo é que quando esta pessoa se apercebe da situação, ela fica justamente assim, decepcionado com a graça. Só que a graça, ela não é uma filosofia. Pastor Ariovaldo Ramos, da Igreja Batista, trouxe um seminário falando sobre a graça, um seminário que durou 4 horas, algo tremendo, fora do comum. E a graça não é uma filosofia, a graça é uma pessoa. A graça é Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele foi dado a nós, João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o teu Filho unigênito. Ele foi um favor que nós não merecíamos. Eu e você não merecemos a graça do Pai através do Filho, que foi manifesto na nossa vida
até através do Espírito Santo nos dias de hoje. Nós não merecemos. E quando as pessoas percebem, eles se sentem enganados não pelo homem, eles se sentem muitas vezes enganados por Deus. Como se dissesse, como assim Deus não vai fazer na minha vida? Eu tenho vindo aos cultos, eu tenho sido dizimista, ofertante fiel, eu faço tudo que a liderança diz, e como é que eu não vou ter uma família feliz? Como é que meu filho não vai sair das drogas? Como a minha esposa não vai ser uma mulher abençoada? Como meu marido não vai deixar a bebida? E assim consequentemente, porque a instrução que chegou até ela é que Deus, ele tem o poder de fazer todas as coisas, e até aí tudo bem, ele é dono de tudo. Se ele quiser acabar com tudo agora, ele acaba, ele é Deus. Ele não precisa perguntar para mim, para você, se ele pode fazer isso. A hora que ele bem quiser determinar, acabou. Porém, tudo que Deus faz, Deus também tem um propósito. Tem um propósito, porque se Deus quiser fazer, eu vou citar um louvor aqui que eu sei que todos devem conhecer. Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então vão é a nossa decepção, se assim podemos citar, usando o termo da qual aqui o pastor Paulo Romeiro escreveu neste magnífico, nessa magnífica literatura cristã. E muitas pessoas ficam assim decepcionadas com a graça, decepcionadas com Cristo por conta de uma promessa que um homem disse a ela que Deus iria fazer e não aconteceu. Haja visto que tem diversas maneiras que poderíamos aqui ficar dias e dias a fio explicando o porquê que uma promessa pode não acontecer na vida de alguém. Haja visto que Deus, ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com eles. Tem pessoas que querem de Deus, mas não querem ser de Deus. Eles estão no Evangelho, mas o Evangelho não está nele. Ele não quer viver o Evangelho genuíno, por ele quer aquilo que Deus pode conceder. E quando ele ouve essas promessas, e as promessas acabam por falhar, eles ficam decepcionados com Deus. Eu quero nessa reflexão deixar um recado de Deus para você. Encontre o propósito de Deus para a tua vida, para que você não fique enganado, não fique aí por ventos de rodas de doutrina, pulando de galho em galho, com promessas, Infelizmente, eu não quero aqui de forma alguma me fazer de rogado, nem de conhecedor, extremos das Sagradas Escrituras, porque eu me sinto ainda gatinhando na presença de Deus. Haja visto que quando eu leio literaturas como essa, do pastor Paulo Romeiro, quando eu ouço as mensagens do pastor Ariovaldo Ramos, quando eu vejo o pastor Elias Soares, eu tenho literatura aqui do pastor Elias Soares que um dia também estarei apresentando aos irmãos, e quando a gente absorve aquilo que homens sérios, homens que não têm compromisso com o homem, por assim dizer, mas sim com Deus, eu fico bastante assustado, porque eu vejo igrejas na qual homens têm subido no altar e tem trago a palavra de Deus de uma forma totalmente subvertida, tem apresentado o evangelho, não o evangelho bíblico, porque quando você estuda a escatologia, a ciência das últimas coisas, você compreende que existe dois tipos de igreja. Tem a igreja professante, aquela que só professa a Cristo, mas não toma nenhuma decisão, não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, por assim dizer. E a igreja verdadeira, que é a igreja sofredora, vitoriosa sim, porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, mas nós olhamos muitos altares, as palavras que são lançadas, campanhas que nós olhamos por aí, tem levado as pessoas para um engano terrível. E a minha proposta para você nesta reflexão, meu querido, eu não quero que você simplesmente saia de onde você está. Eu quero congregar na igreja do pastor Paulo, porque eu não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Mas a salvação, ela é única. Você não pode brincar com a tua salvação. Você não pode estar firmado em promessa do homem. Você tem que olhar nas Sagradas Escrituras e conhecer qual é o propósito de Deus para a tua vida. Porque de repente você
tem o sonho, alguém prometeu para você que Deus ia transformar você numa pessoa milionária, e Deus possa ter um propósito na tua vida de você ser um intercessor, de você ser uma pessoa que, tudo bem, Deus até pode te enriquecer, mas te enriquecer para qual propósito? Possa ser que você, Deus te enriqueça para você financiar, para você suster missionários que estão no campo, porque a obra missionária é bastante carente financeiramente. Porém, você precisa conhecer qual é o propósito. Se é para me enriquecer, Deus, qual é o propósito dessa riqueza? Senhor, o Senhor me deu uma família, qual é o propósito desta família? E não ouvir promessas vãs, porque homens têm manipulado as Sagradas Escrituras, até colocando uma promessa, né, para a dispensação da graça, sendo que a promessa já fora cumprida na dispensação da lei, e assim consequentemente, e tem frustrado, e muitas pessoas têm ficado decepcionado com Deus. E eu quero dizer para você que de repente está me assistindo nesse vídeo, está desanimado, de repente você deixou até de congregar, você não quer mais saber do evangelho, você não quer mais saber de igreja, porque você tinha certeza, alguém deu a certeza para você que tudo ia correr bem, e você se deparou com situações tão difíceis, tão drásticas, que hoje você está olhando e dizendo assim: não, eu não quero esse evangelho, eu não me converti para viver isso. Meu querido, eu tenho algo de Deus para a tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Recomendo mais uma vez esta literatura. Paulo Romeiro, Decepcionados com a Graça. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.